Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos juntos aqui desenvolvendo agora uma nova disciplina, enfermagem em centro cirúrgico e central de materiais e esterilização, ok? Essa é uma enfermagem focada literalmente também no trabalho do paciente cirúrgico, porém agora nós vamos trabalhar os aspectos intraoperatórios, ok? Nós vimos na disciplina enfermagem cirúrgica os aspectos de trabalho da enfermagem na clínica cirúrgica. E com essa disciplina a gente vai falar os aspectos relacionados ao centro cirúrgico, ok? Elas trabalham em conjunto, literalmente, uma na dependência da outra, e nós temos várias informações importantes para trabalhar nessa disciplina. Seu material ele é um pouquinho extenso, justamente porque tem bastante informação que a gente deve praticar na nossa prática profissional dentro da central de materiais e também, literalmente, no trabalho com instrumentação e ainda no trabalho com circulação, apoio nas cirurgias, tá bom? Vamos lá então. Nós vamos trabalhar nessa primeira aula o item 1 do seu material, o capítulo 1 do seu material, e ele é um pouquinho extenso, nós fragmentamos e essa é a primeira parte, para você poder focar melhor no conteúdo relacionado a esse estudo, ok? Então nós vamos abordar nesse capítulo organização, estrutura e funcionamento de um centro cirúrgico, de uma unidade de recuperação pós-anestésica também, ok? Vamos lá. Vamos falar nessa aula sobre especificamente a estrutura física do centro cirúrgico. Nesse sentido, é importante que a gente entenda o seguinte, aqui tem uma planta baixa, digamos assim, e nesse sentido a gente consegue, organizando visualmente, como é essa proporção ou talvez até a alocação desses locais dentro do centro cirúrgico. Então, na prática, sempre vão ter os vestiários com uma entrada externa para aquele setor, ok? Então, os profissionais que vão trabalhar dentro do centro cirúrgico, eles vão entrar dentro do setor centro cirúrgico a partir do vestiário. Ok? Então os profissionais vão entrar por aqui. Agora, o paciente, ele será recebido numa recepção, literalmente, do próprio centro cirúrgico, onde vai ter sempre uma divisória impedindo a circulação de pessoas por ali, porque somente passa o paciente, ok? E grava uma informação importante. Dependendo da estrutura do hospital, onde formos trabalhar ou executar até mesmo as atividades do centro cirúrgico, somente o paciente que vai atravessar literalmente essa divisão. A maca fica, por exemplo. Em algumas estruturas, é a própria cama, o leito hospitalar que entra para dentro do centro cirúrgico. Mas são raras essas situações. Na maioria dos casos, literalmente, principalmente dos hospitais públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, é o paciente que vai ser, obviamente, transportado até a divisória, que pode ser uma grade, por exemplo, ok? Via maca ou cadeira de rodas, e a partir dali ele passa andando, por exemplo, para o setor, passa a divisória, literalmente, tá? Para dentro do centro cirúrgico, sendo recepcionado por um profissional da enfermagem, ou ainda ele é passado de uma maca para outra por cima dessa divisória, ok? E aí ele vai ser transportado agora numa maca de dentro do centro cirúrgico que fica lá exclusivamente para fazer o transporte de pacientes e não translada para outros setores, ok? Isso é uma medida de biossegurança muito importante e isso também facilita a logística também de transporte de pacientes lá dentro, tá bom? Então, como você tem acesso a esse material, você consegue visualizar na prática que geralmente a gente vai ter corredores de acesso e numa boa estrutura nós temos também corredores externos às salas, ok? Então, as salas operatórias, por exemplo, elas ficam mais ao centro. Tem corredor de acesso, mas em volta, literalmente, também tem corredor de acesso, principalmente para transportar o material que está utilizado, que está sujo, por exemplo, contaminado. Ok? Então a gente vai ter literalmente um fluxo dentro dos corredores internos, onde vamos ter a classificação de áreas limpas, por exemplo, que a gente vai falar mais à frente, e vamos ter as salas de operações com duas portas, literalmente, com acesso a esse corredor interno e um acesso ao corredor externo, onde vai ser deixado literalmente a rouparia utilizada, todos os resíduos que foram produzidos no processo de cirurgia para serem recolhidos externamente, mas ainda dentro do centro cirúrgico. Mas ele não vai entrar novamente, um profissional, uma pessoa da limpeza, por exemplo, não vai entrar, por exemplo, dentro da sala cirúrgica, ok? Tudo isso segue um critério rígido de organização. E aqui temos um outro escopo também de um centro cirúrgico um pouquinho menor, literalmente, onde a gente tem
uma estrutura um pouquinho diferente. Eu não tenho corredores externos, por exemplo, tá? E nós temos uma grande área de circulação, onde próximos da sala de operação nós temos a sala de recuperação pós-anestésica, ok? Então, entendendo essa estrutura, você vai conseguir se localizar facilmente dentro da estrutura de qualquer tipo de centro cirúrgico. Os centros cirúrgicos, de maneira em geral, no Brasil, eles geralmente comportam lá dentro, eles têm lá dentro, ou seja, eles são estruturados com vestiários masculinos e femininos, ok? Lá nesses vestiários vão ter armários para os profissionais guardar os seus pertences com chave, cadeado e tudo mais. Para dentro do centro cirúrgico a gente não entra literalmente com bolsa, então nem com a roupa do próprio corpo, que a gente vai trocar a roupa no vestiário, se for necessário tomar banho no vestiário e colocar a roupa privativa do centro cirúrgico, ok? E a partir dali eu vou sempre, quando entrar dentro das salas de operação, no mínimo estar com toda a vestimenta, né, própria, uma touca protetora e máscara para entrar dentro da sala operatória, ok? Se eu for fazer alguma outra atividade, aí eu vou utilizar luva, e se eu for participar do processo operatório, por exemplo, fazendo instrumentação, por exemplo, aí eu vou me paramentar exclusivamente para a cirurgia, tá bom? Então, vestiário, existe também uma sala administrativa, uma área de recuperação do paciente, uma sala de espera, uma área de escovação, literalmente uma pia maior para fazer a escovação, a degermação, uma sala de cirurgia para fazer esse processo também cirúrgicos em si. A sala para guarda de medicamentos, pode existir um pequeno almoxarifado com alguma pessoa lá dentro responsável por essa organização e gestão desses materiais e equipamentos e também medicamentos. Uma sala para guarda de materiais de anestesia também, que pode estar toda nesse almoxarifado pequeno lá dentro do centro cirúrgico. Uma sala de estocagem também de material esterilizado, que é bastante importante a gente ter uma sala específica só para o material esterilizado, que vai ser recepcionado sempre do centro da central de materiais, e esse suprimento vai estar lá sempre organizado, à disposição para repor literalmente as salas para receber um novo paciente para fazer cirurgia. A sala de depósito de cilindro de gases também, se não existir uma rede de gases específica na estrutura desse centro cirúrgico. Uma sala de guarda de aparelhos e equipamentos, que são sobressalentes, digamos assim, extras, no caso de ter uma falha, por exemplo, em algum equipamento. E aí, é claro, nós temos um outro extra que vai suprir essa necessidade emergencial durante o procedimento cirúrgico, por exemplo, tá? Lembrando que nós vamos falar da circulação e uma atribuição do circulante, né? Você vai entender muito bem isso mais à frente, nas próximas aulas. Uma atribuição importante do circulante é testar o equipamento antes de receber o paciente dentro da sala de operação. Então, como ele vai fazer esse teste, literalmente, ele já vai ter uma avaliação se aquele aparelho está funcionando ou não. Se ele não estiver, obviamente, ele vai fazer a troca se tiver disponibilidade desse novo equipamento. Caso contrário, dependendo do tipo de cirurgia, aquela sala vai ficar inoperante por conta da falta de algum equipamento importante, ok? Vamos lá. A rouparia também está próxima, geralmente, do vestiário masculino e feminino, justamente para você, quando entra, literalmente dentro do centro cirúrgico, passar na rouparia, pegar a roupa privativa, né, para fazer a troca no vestiário e aí sim fazer o uso dentro do centro cirúrgico. A sala para material de limpeza também tem essa questão de guarda bastante importante. Uma sala de expurgo, onde vão ser desprezados literalmente aí, as sujidades, os resíduos também, dependendo do tipo de estrutura. A gente ainda vai ter um expurgo, mas a gente vai ter, por exemplo, no centro cirúrgico que tem corredores externos, a gente vai depositar literalmente no corredor e alguém vai fazer a circulação externa ali nesse corredor externo e retirar esses resíduos. A sala para os funcionários, então um repouso rápido ali para os funcionários, que pode ter uma TV, pode ser uma área de convivência ali entre esses períodos de cirurgia, entre as cirurgias fazer um breve descanso. Uma copa também para preparar alguns alimentos, porque os funcionários às vezes eles ficam numa jornada literalmente um pouco extensa dentro do centro cirúrgico, justamente também porque algumas cirurgias podem demorar 6, 10, 18 horas, ok? E aí, é claro, vamos alternando algumas equipes quando possível e quando não for possível, às vezes o paciente
o profissional, às vezes, ele tem que ficar alguns minutos ali em repouso enquanto alguém supra aquela necessidade para ele voltar posteriormente depois de um descanso um pouco rápido, tá bom? A sala de recuperação pós-anestésica, então o paciente, assim que terminar a cirurgia, ele vai ser encaminhado ainda dentro do centro cirúrgico para uma sala específica que é chamada de sala de recuperação pós-anestésica, até ele recuperar da anestesia. Recuperando da anestesia, aí esse paciente vai ser liberado lá para a clínica, ok? As paredes do centro cirúrgico, de maneira em geral, falando da estrutura física, elas devem ter os cantos arredondados para facilitar o processo de limpeza, isso é muito importante. Elas devem ser também com revestimento de material resistente, principalmente resistente à lavagem, à limpeza. É bastante importante isso, a gente nunca vai ter um centro cirúrgico, por exemplo, com as paredes cascando, tá? Que elas, obviamente, não vão favorecer o processo de limpeza. A superfície também deve ser lisa e lavável. O piso, ele deve ser resistente ao uso de água e desinfetante de maneira em geral. Ele deve ter também os cantos arredondados quando entra em contato ali com as paredes, ok? Justamente para facilitar o processo de limpeza. Então, o processo de limpeza facilmente consegue literalmente retirar qualquer tipo de sujidade que tem ali. Ele não deve ser poroso, então ele deve ser não poroso e de superfície lisa e também de fácil limpeza. Professor, em relação à cor, geralmente a cor do piso ela é mais escura nos centros cirúrgicos, ok? Por quê? Porque, literalmente, quando cai algum instrumental, material, uma gaze ou uma rouparia, por exemplo, ele fica muito mais fácil de ser identificado, tá? Porque, geralmente, eu vou ter um contraste em relação à iluminação e, literalmente, essa coloração do piso mais escura, tá bom? Via de regra, mas pode ter instituição, sim, que dentro da sala de operação tem uma cor e dentro dos corredores tem outra cor, por exemplo, tá bom? Em relação às janelas, quando existirem, né? Porque existem centros cirúrgicos que nem têm janelas. E aí a circulação de ar é feita por ar-condicionado central, por exemplo. E quando existir, elas devem ser localizadas de um modo que permita a entrada de luz também natural em todo o ambiente. Existem sim salas cirúrgicas no Brasil que têm projetos de engenharia onde você vê o sol literalmente, tá? Adentrando dentro da sala operatória, e isso favorece muito, literalmente, a visualização, favorece também a questão mental do profissional que está trabalhando ali dentro para não se sentir confinado, ele consegue ver a luz do dia, literalmente, consegue ver que está à noite, por exemplo. Isso é importante porque dá uma sensação, literalmente, um pouco de liberdade para o profissional, ok? Então, mesmo assim, ela deve ser lacrada, ela não vai ter abertura. Mesmo quando tem janelas, elas vão ser lacradas, não vão ter aberturas e devem ser laváveis também para justamente facilitar o processo de limpeza. As portas, elas devem ser amplas para favorecer a passagem, literalmente, de macas, por exemplo, ok? Devem ser portas daquelas tipo vai e vem, para facilitar literalmente a passagem dos profissionais e a passagem também dos pacientes. Devem ser revestidas de materiais laváveis também, porque a gente também vai lavar as portas sempre que for possível e sempre que for necessário, ok? Devem ter cor neutra, justamente para não gerar tanto contraste visual, para não tirar tanta atenção, literalmente, do profissional que está ali trabalhando. E a maioria delas devem ser providas de visor, para quando você chegar na porta, literalmente, da sala operatória, pelo visor você olhar lá dentro e ver se ali está tendo uma cirurgia ou não, se está tendo algum procedimento ou não, se literalmente facilitar também para, quando abrir a porta, entender que não tem alguém do outro lado e acontecer um acidente, ok? As instalações elétricas são importantes que tenham uma altura de 1,5 m do chão para poder facilitar literalmente o profissional em ligar os equipamentos necessários para o processo de operação. O bisturi elétrico, por exemplo, ventilador mecânico, ventilador de anestesia e, nesse sentido, vários outros equipamentos como monitores cardíacos, por exemplo, ok? Então, alguns equipamentos eles são móveis, alguns equipamentos são fixos e os móveis, obviamente, a gente precisa utilizar tomadas. Agora, imagina você trabalhando num centro cirúrgico e a tomada é lá pertinho do chão. Toda vez para só ligar eu tenho que ficar agachando ali ou muito alta, por exemplo, e isso vai ficar um fio ali atrapalhando, por exemplo, a passagem, tá? Então, literalmente, deve ter também aterramento adequado, então deve ter um projeto elétrico adequado para justamente evitar a queima desses equipamentos que eles não são baratos, tá bom? Outra questão importante é a respeito da iluminação. A iluminação em si, se ela for natural, óbvio, a gente vai sempre complementar com uma luz
uma luz artificial, uma lâmpada artificial. Agora, se não existir janelas, por exemplo, essa iluminação ela tem que suprir toda a necessidade, ok? E aí, nesse sentido, a iluminação artificial da sala cirúrgica ela é feita por intermédio de uma luz geral, ok, no teto, com lâmpada fluorescente de luz direta. Mas mesmo assim, o médico cirurgião e o auxiliar cirurgião, eles vão utilizar um foco específico de iluminação lá no sítio operatório. Ok? Lá na área onde a gente vai ser operado no paciente, tá bom? Para justamente melhorar a visualização para o procedimento cirúrgico que for realizado, ok? Outra questão importante é a questão da ventilação, uma função de exaustão deve existir também nessa sala operatória, para esse ar poder ser circulado e trocado e também sair para fora do centro cirúrgico e não ficar circulando de sala em sala ou da sala operatória para o corredor, por exemplo, ou para as áreas de convivência dos funcionários. Deve ter também uma filtragem nesse ar que está entrando para dentro do centro cirúrgico para as pessoas respirarem. E ele também tem que ser livre, literalmente, de poluentes, ok? Bom, nesta aula nós fizemos a parte 1 sobre essa estrutura, literalmente dentro do capítulo 1 do seu material, estrutura e organização e funcionamento do centro cirúrgico. Falamos praticamente da estrutura física. Nas próximas aulas nós vamos abordar outros itens que vão complementando essa questão importante do capítulo 1 do seu material, ok? Obrigado pela sua atenção, aguardo você na próxima aula.